Capítulo 14. A provisão de Deus. Recursos para a proteção da esposa. O material deste capítulo foi adaptado de recursos bíblicos para a proteção da esposa, escrito por Lou Priolo, diretor do Centro de Aconselhamento Bíblico Atlanta. O capítulo 13 explicou 5 princípios bíblicos referentes à submissão da esposa piedosa ao marido. Este capítulo explica 8 recursos bíblicos pelos quais Deus protege a esposa submissa quando seu marido peca contra ela ou outros. Estes recursos requerem que a esposa tome as atitudes que a palavra de Deus explica, e muitas dessas ações podem ser realizadas, quer seu marido professe ser crente, quer não. Visto que o próprio Deus providenciou estes 8 recursos em sua palavra, a esposa seria insensata se não tirasse proveito deles. De fato, uma vez que a esposa crente se encontra numa situação em que seu marido está pecando contra ela ou outros, e uma vez que ela é a sua auxiliadora idônea, Gênesis 2:18, ela tem a responsabilidade bíblica de usar esses recursos. Eles são a vontade de Deus para a esposa, designados não somente para a proteção dela, mas também para auxiliar seu marido crente a viver de modo fiel diante de Deus. Se o marido não é crente, esses recursos podem ser usados por Deus para trazê-lo à fé em Cristo. Os 8 recursos estão listados na sequência em que a esposa deve implementá-los. Estes não são necessariamente fáceis de praticar, especialmente no meio de um conflito com o marido. Contudo, se ela se comprometer a ser obediente à palavra de Deus, a fim de glorificá-lo, Deus lhe dará graça para colocar estes recursos em prática. Inicialmente, a esposa pode beneficiar-se aprendendo como praticar essas coisas com o auxílio de outra mulher espiritualmente madura. No entanto, é necessário cautela, porque muitas mulheres crentes, mesmo aquelas que têm estado na fé por um longo tempo, podem não estar muito certas de como aplicar biblicamente essas medidas. Algumas podem ter aprendido erroneamente que as esposas crentes devem suportar silenciosa e passivamente o pecado do marido. Estando ciente disso, aqui estão os 8 recursos. 8 recursos para a proteção da esposa. Aprender a comunicar-se biblicamente, vencer o mal com o bem, fazer apelos bíblicos, repreender biblicamente, reagir biblicamente a ordens insensatas, buscar conselho piedoso, seguir os passos da disciplina da igreja, envolver biblicamente as autoridades de governo. Recurso 1. Comunicar-se biblicamente. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Provérbios 16:23. Nenhuma habilidade ajudará mais uma esposa em conflito com seu marido do que a de comunicar-se biblicamente. A comunicação bíblica se baseia nos princípios da palavra de Deus. O desejo de Deus para a esposa é que ela treine sua língua a responder apropriadamente em cada ocasião. Isso pode ser feito. Ter o controle da língua é um dos primeiros passos da esposa para submeter-se biblicamente a Deus e ao marido. Isto requer muita prática e oração. Se a esposa está assustada, frustrada ou irritada, no início será difícil para ela pensar corretamente sobre o que deve dizer ou fazer. Mas, pela graça de Deus, ela pode aprender como responder biblicamente ao marido, de modo a honrar a Deus. As respostas que honram a Deus são gentis, em tom amoroso e edificantes para o ouvinte. Por exemplo, em vez de agredir o marido de modo ríspido, a esposa piedosa pensa no que vai dizer e como vai dizer, e responde com grande cuidado. Essa é uma linguagem que honra a Deus. Veja o capítulo 16 para mais informações sobre os princípios de comunicação bíblica. A falha na comunicação bíblica é pecado, desobediência a Deus. O pecado da esposa sempre faz com que a sua situação piore, mas ela pode honrar a Deus com a sua obediência, seguindo a admoestação de Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sua língua tornar-se-á um instrumento da graça de Deus. Nisto há não somente proteção, mas também bênção. Recurso 2. Vencer o mal com o bem. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Quando o marido peca contra sua esposa, ela deve não só responder com as palavras certas, mas também aprender a reagir com atitudes e ações corretas. Ela não deve retribuir mal com mal, mas retribuir o mal com o bem. 1 Pedro 3:9 acrescenta: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança.
Romanos 12, 21, citado no começo dessa sessão, é um mandamento. A esposa piedosa não tem uma opção. Ela deve retribuir o pecado de seu marido com o bem e lutar o máximo que isso dure, até que o Senhor remova ela ou seu marido do conflito, ou até que a batalha seja vencida. Alguns conflitos duram um dia inteiro, outros duram alguns anos. Algumas batalhas são extremamente difíceis, mas nunca esmagadoras, quando se combate ao modo de Deus e por meio de sua força e graça. A responsabilidade da esposa piedosa é pagar ao mal com o bem, não importa o quão difícil seja ou quanto tempo leve. Deus é quem determina quando a batalha acaba. Naquele momento, enquanto ela está reagindo biblicamente, pode ter certeza de que a sua luta provavelmente resultará em verdadeira paz com seu marido, pois sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16, 7. Como o mal é vencido com o bem? Quando o marido peca, a esposa piedosa não fica pensando no que ele fez e tramando um modo de vingar-se. Antes, pondera devotamente uma ação específica e prática, da qual resulte bênção para o seu marido. Depois de pensar nisso, ela deve fazê-lo. Em 3 João 11 lemos: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E Romanos 12, 14 diz: Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso foi o que Jesus quis dizer em Lucas 6,31. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Veja os versículos 27 a 29 no contexto desse versículo. Aqui estão alguns exemplos práticos de pagar o mal com o bem. A esposa deve pedir a Deus criatividade e sabedoria para pensar em outros exemplos. Orar por ele diariamente. Falar-lhe palavras de bondade, suaves e gentis. Surpreendê-lo com um recadinho doce ou um cartão no almoço. Servir uma refeição especial para ele, sua comida favorita. Dar-lhe um presente surpresa. Encher o tanque do carro dele. Agradecer-lhe por alguma coisa boa que tenha feito. Elogiá-lo por uma de suas boas qualidades de caráter. Ser humilde bastante para confessar-lhe suas próprias falhas. Reafirmar seu compromisso com ele. Iniciar um tempo especial de amor com ele. Gastar tempo com ele fazendo algo que ele goste de fazer. Pedir-lhe que lhe faça uma caminhada, com você, é claro. Obedecer a Deus e deixar que seu marido veja Cristo em você. Dar o bem ao marido ao invés do mal não é fácil. Isso é especificamente difícil se a esposa estiver lutando com sentimentos de amargura, tais como mágoa e ressentimento. Ela pode até tropeçar na ideia pensando amargamente, mas ele não merece isso. Isso pode parecer verdadeiro da perspectiva humana, mas abençoá-lo com bondade é um dos meios mais graciosos e poderosos de Deus a amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. A ideia é que a esposa vença com o bem o mal praticado por seu marido. Romanos 12, 21. Deus nunca tenciona que a esposa piedosa seja um capacho, na maneira como nossa sociedade usa tal palavra, nem que ela pratique o que é comumente conhecido como amar a si mesma. O Senhor quer que ela permaneça firme na graça do Senhor, 1 Pedro 5,12, e na força do seu poder. A esposa deve aprender a ver o conflito em seu casamento com a mesma perspectiva de Josafá, quando os moabitas e os amonitas vieram contra Judá. Leia a oração de Josafá em 2 Crônicas 20, observando especificamente e, quem sabe, até memorizando o versículo 15. Dai ouvidos ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. As esposas piedosas não resolvem questões com as próprias mãos. Provérbios 14, 1. Elas nunca buscam vingança contra o marido. Quando a esposa procura vingar-se, ela transgride o mandamento de Deus de não pagar mal com mal. Deus não honrará uma prática tão pecaminosa. Romanos 12, 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus quer que ela seja controlada e paciente quando seu marido pecar contra ela. É responsabilidade da esposa obedecer a Deus e confiar que ele executará a sua justiça pelo pecado de seu marido. Dar o bem ao marido ao invés do mal é como andar a segunda milha. Mateus 5,41 diz: Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Ter a atitude de andar a segunda milha ajudará a esposa a prevenir a amargura. Hebreus 12, 14 e 15 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Frequentemente, a perseverança é a única coisa que permanece entre a obediência ao Senhor e o não ser vencido pelo mal. A esposa deve perseverar e continuar vencendo o mal com o bem. Contudo, muitas esposas desistem bem rapidamente. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 36, grifo meu. Se a esposa retribuir o mal com o bem, receberá a bênção de se perseverar. Recurso 3. Fazer apelos bíblicos. A doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Um apelo bíblico é um pedido ou clamor a uma pessoa de autoridade com o propósito de pedir-lhe que reconsidere ou reavalie uma ordem, diretriz ou instrução. Daniel fez isso quando resolveu, firmemente, pediu. Daniel 1:8. Ele sabia que uma autoridade bíblica deve ser obedecida, a não ser que aquele que está sob autoridade seja ordenado a pecar. O fundamento final é que a esposa piedosa deve sempre fazer o que seu marido quer que ela faça, desde que isso não envolva pecado. Entretanto, quando a esposa acredita que tem uma ideia melhor ou mais sábia, como auxiliadora de seu marido, ela deve estar pronta a dar ao marido o benefício de seu conselho sábio. O marido sábio deve sempre estar pronto a recebê-lo. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Provérbios 1:5. Quem conhece o marido melhor do que a sua esposa, e quem o Senhor colocou ao lado do marido, e que está mais capacitada a dar-lhe conselho sábio, senão a sua auxiliadora idônea? Um apelo bíblico possui muitas condições. Primeira, o apelo deve ser feito com o propósito de executar o objetivo ou o desejo do marido, desde que a finalidade que o marido tem em mente não seja uma transgressão à palavra de Deus. A segunda condição está ligada à primeira. O motivo da esposa não deve ser manipular. Ela não deve usar o apelo simplesmente para ter as coisas a seu modo. Terceiro, o apelo deve ser feito de modo respeitoso e em espírito de submissão, não num tom condescendente, ríspido ou estridente, mas com voz boa e gentil. Quarta, o apelo deve ser feito em tempo apropriado. Uma esposa sábia planejará o momento que seu marido não esteja apressado, cansado ou nervoso. Isso nem sempre é possível. Alguns apelos devem ser feitos imediatamente por causa das sérias consequências. Quinta, o apelo deve ser feito apenas uma vez. Circunstâncias sérias podem requerer a reafirmação do apelo, para assegurar-se de que foi entendido. Contudo, apelos frequentes ou repetidos podem dar a aparência de que a esposa é impertinente, contenciosa e manipuladora. Isso anula o efeito do apelo bíblico. Um apelo adicional pode ou deve ser feito quando nova informação estiver disponível, a qual o marido não considerou anteriormente. Sexto, o apelo sempre deve ser prefaciado ou concluído com uma afirmação por parte da esposa de que ela está disposta a fazer o que quer que seu marido decida, desde que não seja um pedido pecaminoso. Ela pode dizer: querido, me comprometo a fazer o que quer que você decida. Sétimo, se o marido lhe pede algo pecaminoso, ela deve propor uma alternativa viável que busque realizar a intenção do marido. Ela deve dizer algo como: querido, eu realmente gostaria de ser capaz de fazer o que você me pediu, mas isso me faria violar a palavra de Deus. Posso sugerir que façamos? Está bom assim? Quando o apelo é dirigido ao marido crente, deve ser baseado nos princípios bíblicos para que a esposa tenha certeza de que está agindo com sabedoria. A esposa sábia pode até usar a escritura para reforçar seu apelo. Contudo, se esse for dirigido ao marido incrédulo, o uso da escritura ou referir-se a Deus pode apenas provocá-lo. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Pelo contrário, apela à consciência do marido incrédulo para fazer o que é certo. Por exemplo, querido, gostaria de pedir que você reconsiderasse sua decisão de não fazer o curso de finanças. Sei que você está tentando suprir nossa família, mas suas lutas nessa área realmente estão ferindo a todos nós. Estaria disposta a fazer o curso junto com você para que eu seja uma auxiliadora melhor. Significaria muito para mim se você fizesse o curso. Ficaria grata se você considerasse isso. Obrigada por me ouvir. Quando o marido não ouve nem consente ao apelo da esposa, ela deve aceitar a decisão dele como a vontade de Deus para ela naquele momento. Pode acontecer uma exceção, caso o marido esteja pecando. Neste caso, é provável que ela tenha que usar imediatamente os próximos recursos de proteção.
Talvez Deus esteja preparando um castigo para seu marido por causa de uma decisão insensata, ou de um coração orgulhoso. A menos que o marido esteja pecando pedindo a sua esposa ou a outros que pequem após ter lhe sido dirigido um apelo, a esposa deve admitir a decisão final dele é a vontade de Deus para ela no momento, mesmo que tenha de sofrer por amor à justiça. Do mesmo modo, quando se recusa a seguir as ordens pecaminosas e ímpias de seu marido, ela provavelmente terá de sofrer as consequências de sua obediência a Deus. No entanto, ela deve lembrar 1 Pedro 3,17, que diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Recurso 4. Repreender biblicamente. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17:3. Repreender biblicamente é dizer a alguém, não necessariamente alguém em autoridade, que ele está fazendo o contrário à palavra de Deus. O propósito da repreensão é restabelecer a pessoa o relacionamento correto com Deus. O casal cristão é responsável pelo auxílio mútuo na busca por assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, um cônjuge pode repreender o outro por pecar. Eles devem sujeitar-se um ao outro no temor de Cristo. Efésios 5:21. No capítulo 4, esse processo de santificação mútua é explicado com mais detalhes. Alguns ensinam equivocadamente que a esposa crente nunca deve repreender o seu marido crente por seu pecado, porque 1 Pedro 3:1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Contudo, tal visão interpreta mal esse versículo, tirando do seu contexto. Os maridos que são desobedientes à palavra são pessoas incrédulas. Isto é esclarecido em 1 Pedro 2:7-8, onde aqueles que são desobedientes à palavra são os que rejeitam a Cristo. Eles são descrentes, têm rejeitado a pedra angular, Cristo, que é para eles pedra de tropeço e rocha de ofensa. A admoestação de Pedro 3:1 e 2 é, portanto, que as esposas crentes ganham o marido incrédulo para Cristo por meio de seu honesto comportamento cheio de temor, sem importuná-los e sem usar palavras contenciosas para levá-los a crer. Outro ensino errado, mas muito difundido, é o de que a esposa crente nunca deve reprovar seu marido porque tem de amá-lo incondicionalmente, tem de aceitá-lo como ele é. À medida que aceita esse ensino, ela deve sofrer em silêncio, enquanto seu marido peca contra ela. Apesar de existirem momentos em que a sua glória é perdoar as injúrias, Provérbios 19:11, esta visão é defeituosa, visto que falha em entender a natureza do amor bíblico. Provérbios 27:5 diz: melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Certamente a esposa deve amar o marido de modo humilde e gentil, quer ele mude, quer não. No entanto, ela também é dada como auxiliadora, para que ele cresça em maturidade em Cristo Jesus. A esposa demonstra grande amor ao marido quando o encoraja corretamente a uma vida cristã fiel. O amor edifica, 1 Coríntios 8:1. O amor constrói, ao invés de destruir. A repreensão feita pela esposa de maneira bíblica e com motivos bíblicos tem a intenção de edificar o marido. Este é o propósito exato da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. Se a esposa crente refrear-se de falar a verdade em amor, Efésios 4:5, seu marido crente será privado de uma das maiores provisões de Deus para seu crescimento espiritual: as palavras de encorajamento e exortação de sua própria esposa. O verdadeiro amor bíblico regozija-se com a verdade, 1 Coríntios 13:6. A repreensão bíblica da esposa piedosa não é somente um ato de amor, mas, se for feita de modo apropriado e ele a receber humildemente, fortalecerá o amor do marido para com sua esposa. Repreende o sábio e ele te amará, Provérbios 9:8. Certamente a esposa piedosa fará isso pelo marido que ela ama. 1 Pedro 4:8 acrescenta: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A ideia aqui é que o amor não divulga o pecado de uma pessoa aos outros, mas o cobre, lidando com ele de modo amoroso e bíblico. A esposa crente não tem a opção de reprovar ou não o marido crente que continua em pecado. Ela é ordenada a repreendê-lo, pois seu marido também é um crente professo, irmão no Senhor. Gálatas 6:1 explica que a esposa piedosa deve fazer quando seu marido crente pecar contra ela. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu.
Ela deve dirigir-se a ele em particular e falar-lhe de modo claro e direto como crê que ele tenha pecado contra ela. Este versículo também adverte a pessoa que está fazendo a repreensão, neste caso a esposa, a fazê-lo com espírito de brandura, e guardar-se para que não seja também tentada. A esposa deve examinar sua própria motivação para primeiramente certificar-se de que se dirige ao marido com a consciência limpa, livre de pecado. Além disso, ela não deve pecar no modo de falar com o marido, por exemplo, de modo desrespeitoso ou que provoque discussão. Sua motivação deve ser corrigir e não expor o marido ou tornar as coisas mais fáceis para si, nem dar a si mesmo outro mérito pessoal. Ela também deve estar certa de que segue as instruções de Jesus em Mateus 7,5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A esposa sábia escolherá o momento em que seu marido esteja descansado e possa dar-lhe atenção. Ela também planejará cuidadosamente as suas palavras. Provérbios 15:28 declara: o coração do justo medita o que há de responder. Pode ser que ela queira anotar as palavras e praticá-las em voz alta muitas vezes. Sua repreensão deve ser feita em amor, Efésios 4,15, suavizada com algum encorajamento e elogio verdadeiros. É importante que seu tom de voz seja gentil e que ela esteja preparada para sugerir uma solução bíblica. A esposa poderá fazer sua repreensão como, por exemplo: querido, há algo que quero dizer-lhe e que me tem perturbado. Você sabe que eu o amo e sei que você me ama, mas tenho observado um padrão pecaminoso de comportamento em sua vida que está prejudicando sua reputação e testemunho cristão. Parece que você fica tão facilmente frustrado e irritado comigo e com os outros, quando as coisas não acontecem como você quer. Por exemplo, você gritou comigo e deu um soco no sofá quando eu lhe interrompi enquanto você assistiu o jogo na TV. O marido deve conscientizar-se de que seu pecado e se arrepender-se neste momento se ele for um crente maduro. Se reconhecer que possui tal padrão de comportamento e expressar preocupação a respeito disso, a esposa deve encorajá-lo, dando-lhe a esperança de que ele pode mudar e vencer o seu problema de nervosismo por meio da graça de Deus. Se ele discordar sobre a extensão de seu pecado ou mesmo negar que tem um problema, pode ser necessário que a esposa dê vários exemplos mais específicos de seu comportamento. Em qualquer caso, a esposa deve continuar. Querido, Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai pensar no que eu disse? Se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, por favor, me fale. Podemos resolver isso juntos. Depois de razoável quantidade de tempo, possivelmente uma semana ou menos, se ele ainda não concordar com a análise dela, ela deve sugerir que seu marido converse com mais alguém a respeito desse problema. Uma boa escolha seria seu pastor ou um amigo próximo e pessoal que seja crente maduro. A esposa pode dizer: vemos isso de modo diferente, por isso seria útil que outra pessoa ouvisse os dois lados. Eu sugiro o nosso pastor. Se ele se recusar a falar com o pastor, junto com ela ou sozinho, ela deve ir sozinha, tendo dito a seu marido com antecedência que está indo, e convidá-lo a ir com ela. Ela pode dizer ao marido: eu ainda creio que o que você está fazendo é pecado. Um de nós precisa aconselhar-se com outro crente maduro, como o pastor, por exemplo. Estou disposta a ir com você até o pastor se quiser. Você gostaria de perguntar ao pastor se isso é pecado ou prefere que eu vá? Em qualquer caso, é importante que outra pessoa seja envolvida, porque quando dois crentes não concordam no que seja um padrão de comportamento pecaminoso, conselhos de outros crentes é necessário para ajudar a trazer a luz da Escritura para a difícil questão. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, instando-a a ajudar duas senhoras crentes que não podiam se relacionar bem. Ele incentivou a Evódia e Sintique a pensarem concordemente no Senhor. Filipenses 4:2. Tal como o exemplo de Evódia e Sintique, é importante ter uma outra pessoa envolvida, porque a responsabilidade de mudar padrões pecaminosos de comportamento é essencial. Em muitos casos, se o marido buscar a ajuda que precisa, isso providenciará proteção adicional para a esposa contra o padrão de pecado do marido. Se o marido recusar arrepender-se, negar o problema ou negar-se a buscar conselho de um crente maduro, a esposa não estará sem auxílio. Ela possui um recurso a mais. Esse recurso é discutido mais adiante em disciplina da igreja. Primeiro, consideremos se a esposa piedosa pode ou não repreender o marido incrédulo. A resposta é sim, a não ser que ele seja um escarnecedor. A base para sua repreensão é que ele faça o que é certo como marido, pai, amigo, homem de negócios, etc. Antes da queda do homem, Adão e Eva sempre faziam o que era certo e bom. Somente depois da queda o homem começou a pecar. Ainda que seu marido seja um incrédulo, a esposa pode apelar a ele, baseando-se no que é correto, desde que o padrão para o correto seja a Escritura. Ao fazer uma repreensão, a esposa crente será sábia se não citar a Escritura ou envolver o nome de Deus diante do marido incrédulo, porque a mente dele não está sujeita à lei de Cristo.
Romanos 8:7. No entanto, ela pode utilizar os princípios contidos na Escritura para repreender o marido em pecado, desde que ela faça isso de modo respeitoso, que honre a ele e ao Senhor. Se ele escarnecer, ridicularizar, zombar, debochar dela, quando tentar repreendê-la, ela não deve continuar a tentar repreendê-lo, uma vez que a Escritura declara: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9:8. Ao contrário, a esposa deve aprender a reagir biblicamente à manipulação e ordens insensatas do marido. Veja recurso 5. O marido, sendo ou não crente, tem a responsabilidade de receber a repreensão de sua esposa de modo gracioso. Contudo, isso nem sempre acontece. Às vezes o marido recusa-se a receber a repreensão de sua esposa, ou até lhe responde de modo ríspido, irado, transferindo a culpa ou ameaçando. Nesse caso, a esposa deve permanecer firme e centralizar-se em cumprir sua responsabilidade bíblica. Deus lhe dará graça no momento de reagir à ira ou à intimidação de seu marido. Seu amor pelo Senhor, o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4,18. À medida que ela obedece à palavra, vencerá o medo da resposta errada de seu marido. A repreensão amorosa, bíblica e apropriada é praticamente uma arte perdida, mas precisa ser recuperada tanto na igreja quanto no lar. É um dos recursos que Deus providenciou para a proteção da esposa. Capítulo 14, parte 2. Recurso 5. Reagir biblicamente a ordens insensatas. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 26, 4 e 5. Biblicamente, o insensato é aquele que rejeita a palavra de Deus e faz o que é sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 1, 7 e 12, 15. Maridos crentes e maturos podem agir insensatamente, de vez em quando, dando ordens ríspidas ou irracionais ou fazendo acusações contra sua esposa. De semelhante modo, a esposa pode ser imprudente na maneira como reage às ordens insensatas do marido. Maridos podem agir rispidamente ao apontar a falha da esposa em cumprir responsabilidades. Isso pode de fato ocorrer se o marido ainda não aprendeu a liderar a esposa biblicamente. Ao invés de liderá-la de modo amoroso, ele pode fazer o uso pecaminoso de intimidação, manipulação, criticismo ríspido ou deboche hostil para realizar seus propósitos. Este abuso da autoridade dada por Deus sempre lança a esposa crente em total confusão. Tal comportamento não somente fere, mas também pode ser extremamente provocativo, mesmo para uma pessoa comprometida com a submissão bíblica. Como a esposa piedosa se protege das ordens sensatas e irracionais de seu marido e ainda continua submissa a ele? Em primeiro lugar, ela precisa entender o que a Bíblia diz a respeito de como reagir sabiamente ao homem sensato. Provérbios 26, 4 diz: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. A tendência de muitas esposas é reagir com ira e medo ao destrato do marido, ficando aborrecida, gritando, indo para a casa da mãe, chorando, formulando ataques verbais brutos ou outro tipo de comportamento defensivo. Tudo isso, resumindo, é pagar mal com mal, responder ao insensato como um insensato. A esposa piedosa deve aprender a reagir ao comportamento insensato de um modo honroso a Deus. Provérbios 26, 5 diz: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, a esposa deve responder ao comportamento insensato com a sabedoria da Escritura. Por exemplo, suponha que a esposa passe o dia todo limpando a casa e preparando um jantar especial para o marido e ele chega do trabalho com um mau humor crítico. Em vez de demonstrar apreciação pelos esforços de sua esposa, ele explode de maneira irada com ela, porque esqueceu de sacudir a toalha ou queimou o feijão. Em resposta a um comportamento tão insensível, mau e egoísta, ela pode cogitar rapidamente ideias vingativas. Mais provavelmente, ela até se manterá na ofensiva ou irá para o quarto esbravejando. Mais tarde, ela falará às amigas que foi maltratada por o marido. Então, ela planejará como se vingar. Mas nenhuma dessas respostas insensatas e vingativas são agradáveis a Deus e nenhuma delas é adequada a uma esposa piedosa. Quando o marido crente, irracional ou erroneamente ataca sua esposa por falhar no cumprimento de suas responsabilidades, ela deve receber a repreensão, ainda que seja feita de modo pecaminoso. Se ela fez algo errado, deve conscientizar-se do erro. Ao demonstrar tal humildade, ela dá um bom exemplo a seu marido, para que ele responda de modo semelhante quando ela apontar-lhe sua própria responsabilidade de agir de modo bíblico. Jesus usou esse método para reagir aos atos daqueles que tinham autoridade sobre ele. Em Lucas 2, 42 a 49, lemos que aos 12 anos Jesus foi deixado em Jerusalém por seus pais.
Quando estes finalmente o encontraram, perguntaram: Filho, por que fizeste assim conosco? Em vez de defender-se insensatamente ou ficar irado, Jesus apontou a responsabilidade deles, perguntando: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? O versículo 51 esclarece que este não fora um comentário rebelde. Jesus nunca pecou, mas era submisso aos seus pais. Bem mais tarde, no fim de sua vida terrena, quando Caifás, o sumo sacerdote, questionou-lhe sobre seu ensino, Jesus respondeu dizendo: Por que me interrogas? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. João 18, 19 a 21. Jesus era sempre rápido em discernir quando os outros tentavam usar de modo errôneo a autoridade de sua posição para manipulá-lo e respondia mostrando-lhes a própria responsabilidade deles. A esposa deve fazer isso com cuidado. Ela deve reconhecer que não é sempre sem pecado como Jesus foi. É melhor que ela se conscientize de sua responsabilidade e possível falha antes de apontar a falha de seu marido. Por exemplo, considere os modos como a esposa poderia ter respondido ao marido na situação anterior. Primeiro, ela poderia ter dito: Querido, se falhei na limpeza da casa e você não está satisfeito, poderia me dizer isso de modo amoroso? Sei que essa é a sua responsabilidade, corrigir-me quando faço algo errado, mas você poderia, por favor, fazer isso de modo bondoso, compassivo? Também, se o marido foi abusivo, a esposa poderia dizer gentilmente: Você está pecando na forma como fala comigo. Ficarei feliz em ouvir o que você tem a dizer, mas deve fazê-lo de modo amoroso. Não responder como um insensato é fácil de ser entendido, mas difícil de ser praticado no ardor do conflito. Quando estiver confusa, a esposa não deve dar uma resposta imediata e direta ao marido, pois Provérbios 15, 28 diz: O coração do justo medita o que há de responder. Semelhantemente, a esposa que se depara com as ordens ríspidas e irracionais de seu marido pode pedir tempo para considerar sua resposta. Ela pode dizer: preciso pensar sobre como lhe responder e lhe darei uma resposta o mais breve possível. Se o marido não considerou totalmente os fatos ou não reuniu as informações necessárias para tomar uma decisão sábia, ele pode estar fazendo um julgamento incorreto. A esposa piedosa pode responder aos julgamentos severos do marido a respeito dela, dizendo: Antes que você fale, poderia me ouvir para que eu lhe dê mais informações? Provérbios 18, 13. Finalmente, considere o caso de um homem que esteja culpando a esposa por suas próprias falhas. O marido acusa equivocadamente sua esposa de provocá-lo à ira. Quando o marido faz esta acusação falsa, ela pode relembrá-lo gentilmente, 1 Coríntios 13:5, que diz: O amor não se exaspera, e pode dizer que ele é responsável por obedecer Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Especialmente quando o marido está fazendo julgamentos irracionais, presunçosos, deve ser relembrado de Provérbios 13:10, que diz: Da soberba só resulta a contenda. Muitas esposas relutam em usar as escrituras para responder às acusações insensatas do marido crente, mas elas devem lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é a arma mais eficaz que o crente possui. A esposa deve usar de modo gentil e discreto a palavra de Deus com sabedoria para não responder ao marido como um insensato e segundo a sua estultícia. Recurso 6. Buscar conselho piedoso. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios 24:6. Buscar conselho piedoso significa buscar opinião baseada na palavra de Deus, a Bíblia. A única coisa pior do que não buscar ou seguir conselho piedoso quando necessário é buscar, receber e seguir o conselho errado. Infelizmente, mesmo na igreja, nem sempre recebemos conselho bíblico baseado nas escrituras. Há pessoas na igreja que não sabem o que a palavra de Deus diz. Outras anseiam receber instrução especial diretamente de Deus, fora de sua palavra. E outros descansam na sabedoria de homens para lhe dar conselho. O conselho de Deus é aquele que tem o suporte da escritura, tanto nos maiores quanto nos menores pontos. Sendo assim, é importante que você tenha certeza de estar buscando auxílio de uma pessoa piedosa e fiel, que conheça o ensino da Escritura e seja comprometida com uma vida baseada na Escritura. Tal pessoa acredita na veracidade da Escritura e em sua inerrância, e acredita que as Escrituras não podem levar a pessoas a errarem o caminho se for adequadamente entendida e obedecida. Um crente fiel também crê que a Bíblia é dada ao homem para que ele saiba como viver uma vida que agrada a Deus, pois ela é um guia prático para todas as circunstâncias da vida.
Em outras palavras, a Escritura é suficiente para prover às pessoas o conselho que precisam. Como explica Salmos 19:7, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Aqui estão diretrizes adicionais para buscar conselho. O conselho deve ser objetivo. Os dois lados devem ser ouvidos, porque o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Provérbios 18:17. Uma pessoa biblicamente objetiva é aquela que é mais leal à Escritura do que as pessoas. Às vezes, a mãe da esposa, outros membros da família, amigos, chegados estarão dispostos a tomar partido contra o marido, impedindo ajuda objetiva. Com efeito, receber conselho tendencioso e antibíblico provavelmente tornará pior a situação em vez de melhorá-la. O conselho deve ser direcionado à solução do problema mediante o uso da palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus manuseada com precisão, usada apropriadamente em seu contexto, é útil para auxiliar as pessoas em cada faceta da vida cristã. Para começar, o problema deve ser definido biblicamente. Por exemplo, o que o marido está fazendo que transgride a palavra de Deus? Está pecando por mostrar um comportamento irado, ou mentindo, ou praguejando? Somente depois que o problema é definido com base na Escritura, uma solução bíblica pode ser determinada. O problema e a solução devem ser descritos em linguagem da Escritura, usando referências apropriadas. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. 1 Coríntios 2, 12, 13. Grifo meu. O conselho deve ser direcionado à restauração. Restaurar o relacionamento da esposa com o marido e o relacionamento de ambos com Deus é fundamental. Deve ser uma prioridade. Significa que o conselheiro deve ajudar cada um a identificar o seu pecado, buscar e conceder perdão ao outro, bem como o perdão de Deus. Se o marido recusar-se a participar do aconselhamento bíblico, a esposa pode tratar sua parte na falha do casamento. Mais tarde, depois que a esposa tiver feito o progresso, pode encorajar seu marido a buscar conselho juntamente com ela. A esposa não deve caluniar ou falar mal de seu marido quando buscar conselho de outra pessoa. Provérbios 10:18 diz: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Uma coisa é a esposa buscar conselho a respeito de como reagir biblicamente ao pecado do marido. Outra coisa é arruiná-lo diante dos outros. Se ela souber encobrir apropriadamente um assunto, este será conhecido somente por aquelas pessoas que forem parte da solução. A esposa deve limitar o número de pessoas a quem ela conta o problema de seu marido. Apesar da Bíblia dizer na multidão de conselhos à segurança, Provérbios 11:14, a esposa que fala aos outros sobre os problemas de seu marido sem fazer um esforço sério para receber um aconselhamento bíblico, está apenas engajando-se na fofoca. A esposa deve seguir a admoestação bíblica de que as mulheres idosas e maduras devem ensinar as mais jovens. Uma mulher mais velha que tenha maturidade espiritual e as qualificações descritas em Tito 2, 2 e 3 é uma boa candidata a aconselhar uma esposa. Essa mulher é recomendada a instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos e a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2:4. Uma vez que a Escritura não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, 1 Timóteo 2:12, a mulher idosa deve trabalhar apenas com a esposa e não com o marido. Com frequência, os líderes da igreja podem ser a melhor fonte de conselho bíblico. Eles possuem responsabilidade bíblica de prover conselho. Eles devem, quer seja oportuno, quer não, corrigir, repreender e exortar com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Recurso 7. Seguir os passos da disciplina da igreja. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Mateus 18:17. A disciplina na igreja é o processo de disciplina e restauração de um crente em pecado. Se o marido crente continua a pecar contra a esposa e ela tem praticado fielmente as outras medidas explicadas nesse capítulo, ela não deve hesitar em envolver outras pessoas desde que o faça biblicamente. Um processo de 4 passos para a disciplina na igreja é providenciado em Mateus 18, 15 a 17. Passo 1. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, 15. Esse passo foi discutido no recurso 4, repreender biblicamente. A não ser que a segurança física da esposa ou de outra pessoa seja ameaçada, se a ameaça
a segurança física, veja a próxima sessão. Ela deve assegurar-se que seu marido teve tempo para pensar no que ela disse em sua exortação antes de passar ao passo 2 da disciplina na igreja. Às vezes, o marido pode adiar a decisão, como um truque para manipular sua esposa a deixá-lo em paz. No entanto, é uma boa ideia dizer-lhe algo como: quero dar-lhe algum tempo para pensar sobre o que eu te disse, e na sexta-feira à noite perguntarei o que você decidiu. Se ele continuar tentando protelar, então ela deve dizer: não tem outra escolha, se não entender a sua falta de decisão como um não. Consequentemente, vou dar o próximo passo no processo de disciplina na igreja. Passo 2. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Mateus 18:16. A esposa deve ser cuidadosa ao procurar outros na igreja para testemunhar contra o comportamento pecaminoso de seu marido. Primeiro, o motivo primário da esposa deve ser restaurar o relacionamento do marido com Deus e com a família. Segundo, ela deve aproximar-se daqueles que sejam mais capacitados a ajudar. Frequentemente, são homens maduros espiritualmente em posição de autoridade bíblica. Terceiro, a esposa deve tomar o cuidado para não difamar ou falar mal dele. Quarto, a esposa deve informar ao marido que está buscando a ajuda de outros. Isto mostrará ao marido que a intenção da esposa é séria e pode fazê-lo reconsiderar seu pecado e sua indisposição para buscar ajuda por si mesmo. Contudo, sob nenhuma circunstância o marido pode proibir a esposa de buscar a disciplina da igreja contra ele. Isso seria pedir-lhe que peque, pois a Escritura instrui sobre a continuidade do processo se ele não se arrepender. Nestes casos, a esposa teria de obedecer a Deus antes de obedecer ao seu marido. Quando a esposa decide dar o passo 2, ela pode envolver o pastor, um dos presbíteros, diáconos ou outro membro da liderança que seja confiável. Antes de entrar em contato com a liderança da igreja, ela deve procurar saber se a igreja pratica ou não a disciplina. Infelizmente, muitas não a praticam. Contudo, mesmo quando a igreja não o faz, a liderança da igreja sempre estará disponível a intervir, ainda que de forma limitada. A esposa deve pedir que 1 ou 2 líderes da igreja, de preferência homens que conheçam seu marido ou outras testemunhas qualificadas, tais como a família ou amigos, para que se encontrem com ela e seu marido, a fim de que ele seja confrontado aberto diretamente com relação ao pecado. Na reunião, ela deve reportar precisamente os fatos do pecado de seu marido. Ela não deve exagerar os fatos nem minimizá-los, pois correrá o risco de decepcionar-se. A esposa deve perceber que as testemunhas sabiamente darão ao marido uma oportunidade de contar o seu lado da história em concordância com Provérbios 18:17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Eles devem ouvir todo o relato, tanto da esposa quanto do esposo, antes de tomarem alguma atitude. Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Não obstante, a esposa e as testemunhas devem discutir quando devem fazer contato com o marido e o que deve ser dito. Aqueles que fazem parte do grupo devem estar preparados para falar com o marido de modo claro, direto e amoroso, esclarecendo que ele está pecando contra Deus, se descobrirem ser este o caso. Eles devem, é claro, usar a Escritura para repreender o marido por seu pecado. Frequentemente, numa reunião como esta, o marido se arrependerá. Se ele não fizer, a esposa tem responsabilidade de dar o passo 3. E se ele não os atender, diz-o a igreja, Mateus 18:17. Infelizmente, muitas igrejas não praticam a disciplina restauradora na igreja. Ainda assim, a esposa deveria dirigir-se ao pastor, notificando que seu marido continua sem arrependimento e pedir que ele seja exortado pela igreja. Se a liderança não o fizer, ela estará certa de que fez o possível para a restauração do seu marido. Passo 4. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mateus 18:17. Esses passos exigem que o nome do marido e o seu pecado sejam trazidos perante a congregação. Então a congregação deve pressioná-lo amorosamente a se arrepender. Esses passos são difíceis e não devem ser feitos com pressa. Muitas igrejas podem não se sujeitar aos passos 3 e 4, a não ser que tenham isso escrito no estudo ou na confissão doutrinária da igreja. Contudo, esses últimos 2 passos são uma das medidas mais efetivas que a igreja possui para advertir as pessoas contra o endurecerem o coração em contínuo e impetinente pecado voluntário. Assim como no passo 2, essas medidas são tomadas com o propósito de manter a igreja pura e restaurar um irmão que está em pecado ao correto relacionamento com Deus, com sua igreja e com sua esposa. Se ainda assim ele se recusa a arrepender-se, a igreja deve considerá-lo como incrédulo. Como gentil e publicano, Mateus 18:17. O livro escrito por J. Adams, The Handbook of Church Discipline, o Manual de Disciplina na Igreja, é um excelente recurso para se obter mais detalhes sobre disciplina da igreja. Recurso 8. Envolver biblicamente as autoridades de governo. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores. Romanos 13:1.
As autoridades superiores incluem a polícia, os serviços à criança e à família, assim como os magistrados locais e os fóruns. O envolvimento dessas agências são medidas extremas e devem ser usadas somente quando há perigo para a esposa ou as crianças ou quando uma ofensa criminal séria tenha sido cometida. Contudo, a esposa que é verdadeiramente ameaçada com dano legítimo não deve hesitar em chamar a polícia. Se o marido faz ameaça de abuso físico ou está pecando contra a esposa, atacando-a verbalmente, ela não deve hesitar em envolver a liderança da igreja para iniciar o processo de disciplina na igreja ou contatar a autoridade superior, se apropriado. Deixar que seu marido sofra as consequências de seu comportamento pecaminoso sob os cuidados da igreja ou de autoridade superior é um ato de obediência amorosa a Deus, uma vez que o próprio Deus estabeleceu essas autoridades para a proteção da esposa. É compreensível que a esposa tenha medo de que seu marido possa revidar contra ela. Contudo, a esposa deve obedecer a Deus e beneficiar-se totalmente dessas medidas como uma provisão protetora para ela, apesar de que ninguém pode garantir perfeitamente a segurança da esposa. Tampouco qualquer medida de segurança pode ser garantida se ela continuar submetendo-se passivamente ao abuso físico. Se a esposa beneficiar-se dos recursos de proteção providenciados por Deus e apesar disso seu marido a prejudicar, então ela estará sofrendo por praticar o que é bom. 1 Pedro 3,17. Nesse caso, a esposa deve seguir o exemplo de Cristo, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21-23. Seu amor por Deus, ao obedecer a palavra e por seu marido, em desejar que ele seja restaurado a um correto relacionamento com Deus, podem, se suas motivações são corretas, vencer o medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Conclusão. Em suma, a esposa crente deve tirar total proveito de todas as medidas bíblicas que Deus providenciou para ela em sua palavra. Este é o curso espiritual maduro. Fazer o contrário é insensatez e mostra a indisposição da própria esposa em obedecer ou sua ignorância da palavra de Deus. A esposa que deseja ser piedosa deve lembrar que ao obedecer à palavra de Deus, ela pode tirar proveito dos recursos que Deus providenciou para protegê-la. Quanto mais ela se submete de maneira bíblica a Deus e ao marido, tanto mais provavelmente seu marido se arrependerá e voltará a Deus. Ainda que seu marido não se arrependa, a esposa piedosa terá absoluta certeza de que suas reações foram de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 4.